Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo você vai aprender a construir e usar frases negativas em francês. Esta é uma aula fundamental que lhe permitirá ter conversas mais naturais e fluidas. De fato, uma negação mal construída pode levar a mal-entendidos, o que não é uma coisa agradável, já que nos esforçamos tanto para aprender uma língua estrangeira. Em suma, mesmo que a gramática possa ser chata de se estudar, precisamos dedicar um pouco do nosso tempo a ela para evitar criar maus hábitos. Além disso, você vai ver que a gramática pode ser muito interessante se tirarmos um pouco da poeira sobre esse assunto. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda bastante. Não hesite também em deixar um comentário e se juntar a nós em nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. E aí, você está pronto para aprender a dizer não, não, não em francês? Sem mais delongas, bora lá! Vamos começar pelo básico, vendo como podemos construir uma negação simples. Em francês, uma negação simples é construída com duas palavras: ne e pas, ne pas. Cada uma dessas palavras enquadra o verbo da frase. Mais precisamente, colocamos a palavra ne antes do verbo e a palavra pas depois do verbo. Falando nisso, preste atenção na pronúncia da palavra pas. O S final é mudo. Não dizemos pas, mas pas. Pas. Para dar um exemplo concreto, se você quiser dizer que não fala francês, você vai usar a frase afirmativa como base. Je parle français. Je parle français. E adicionar as duas marcas da negação ao redor do verbo parle. Isso dá je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Vamos fazer outro exemplo. Se quiser dizer que não sabe, você vai adicionar as duas marcas da negação à frase afirmativa, que é je sais, je sais, je sais. Como o verbo da frase é sais, isso dá je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tudo bem até agora? Vamos fazer último exemplo. Qual é a versão negativa da frase je veux te parler? Je veux te parler. Cuidado, o verbo a ser enquadrado é o verbo principal da frase, aquele que é conjugado. Vou deixar você pensar por alguns minutos. Não minutos, não. Segundos. Vai ser suficiente, né? Vou deixar você pensar alguns segundos. E aí, você conseguiu? Sendo o verbo principal da frase veut, é ele que vamos enquadrar com as marcas da negação. Isso dá je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te parler. Bem fácil, né? A única coisa a se prestar atenção é a palavra ne, que virá N como um apóstrofo quando colocada antes de um verbo que começa como uma vogal. É uma maneira de tornar a pronúncia mais fácil. Por exemplo, se você quiser dizer que não está com fome, você não dirá je ne ai pas faim, mas je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. É muito mais fácil de se dizer. Falando nisso, lembro que em francês, para dizer que estamos com fome,
não é correto usar o verbo être, estar, como pode ser feito em português, mas sim o verbo avoir, ter. Então, não dizemos je suis avec la faim, o que seria a tradução literal de eu estou com fome, mas j'ai faim, tenho fome, j'ai faim. Voltando ao assunto, que tal trabalhar mais exemplos? Não hesite em repetir as frases em voz alta e fazer anotações. Aprendemos melhor praticando. Vamos tentar transformar a frase j'aime les épinards em uma frase negativa. Primeiro, você deve localizar o verbo. Nesta frase, o verbo é aime. Então, vamos adicionar as duas marcas da negação. Isso dá je ne aime pas les épinards. Je ne aime pas les épinards. Não funciona. Temos que modificar algumas coisas. Primeiro, o sujeito deve ser je e não j como apóstrofo, já que a palavra seguinte começa com consoante. Em seguida, temos que contrair a palavra ne, n como apóstrofo, pois a próxima palavra começa com uma vogal. Isso dá je n'aime pas les épinards. Je n'aime pas les épinards. Je n'aime pas les épinards. Tudo certo? Vamos estudar mais frases para dominar o assunto. Agora vamos transformar a frase tu es gentil. Tu es gentil. Cuidado com a pronúncia da palavra gentil. Não dizemos gentil, mas gentil, como se o L não existisse. Nesta frase, o verbo é. Como esse verbo começa como uma vogal, temos que usar a contração N apóstrofe, N como apóstrofo. Obtemos tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil. Por fim, vamos trabalhar a frase ils habitent à Paris. Ils habitent à Paris. Em francês, não dizemos Paris, mas Paris. O S final é mudo. Como o verbo habite começa como uma consoante, a lógica ditaria que usássemos a palavra ne. Isso daria il ne habite pas à Paris. Il ne habite pas à Paris. Só que só de pronunciar esta frase, sentimos que há erro. De fato, na palavra habite, o H é mudo. Portanto, é o som seguinte, o som A, que deve ser levado em consideração. É também por causa desse H mudo que fazemos a ligação quando a frase é afirmativa. Não dizemos il habite à Paris, mas ils habitent à Paris. Ils habitent à Paris. Assim, a versão negativa da frase é il n'habite pas à Paris. Il n'habite pas à Paris. Cuidado, isso não é uma regra geral. Em alguns casos, o H não é mudo, mas aspirado, portanto, a forma ne deve ser mantida. Por exemplo, não dizemos je n'hurle pas, mais je ne hurle pas. Je ne hurle pas. Mas não se preocupe com isso, mesmo que você cometer o erro, vamos te entender. Agora, para ver se você entendeu a negação simples em francês, você vai fazer um exercício. A tarefa é bem simples. Uma frase afirmativa aparecerá na tela e você deverá transformá-la em uma frase negativa. Lembre-se de pausar o vídeo enquanto encontrar a resposta certa ou a correção aparecerá automaticamente. Vamos lá! Je n'ai pas soif. Je n'ai pas soif.
Elles n'ont pas besoin d'aide. Elles n'ont pas besoin d'aide. Vous ne mangez pas souvent au restaurant. Vous ne mangez pas souvent au restaurant. Tu n'aimes pas la musique classique. Tu n'aimes pas la musique classique. On n'a pas de voiture. On n'a pas de voiture. Você pode estar pensando, mas por que dizemos on n'a pas de voiture em vez de on n'a pas une voiture? Bem, se trata de uma regra gramatical. Essa regra diz que, numa frase negativa, se estivermos na presença de um artigo indefinido, tipo un, une, des, ou um artigo partitivo, como du, de la, de l'apóstrofe, devemos substituir esse artigo por a palavra de. De. Por essa razão, não podemos dizer on n'a pas une voiture, devemos dizer on n'a pas de voiture. On n'a pas de voiture. Para deixar as coisas mais claras, vamos fazer outros exemplos. Quero transformar a frase j'ai des enfants em uma frase negativa. Para fazer isso, vou adicionar as duas marcas da negação e substituir o artigo indefinido de por a palavra de. Assim, obtemos je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Nesta frase, tivemos que contrair a palavra de em de como apóstrofo, porque a palavra seguinte, a palavra enfant, começa como uma vogal. Agora, tente transformar a frase je bois du café, je bois du café, em uma frase negativa. Vou deixar você pensar. A resposta correta é je ne bois pas de café. Je ne bois pas de café. Vamos fazer último exemplo com a frase il y a un chien dans la rue. Il y a un chien dans la rue. Você pode pausar o vídeo até encontrar a resposta certa. A versão negativa da frase é il n'y a pas de chien dans la rue. Il n'y a pas de chien dans la rue. Há apenas uma exceção a esta regra quando o verbo na frase é être. Neste caso, o artigo não precisa ser modificado. Por exemplo, elle est une actrice. Elle est une actrice. A versão negativa, elle n'est pas une actrice. Elle n'est pas une actrice. Autre exemple, ce sont des célébrités. Ce sont des célébrités. A versão negativa, ce ne sont pas des célébrités. Ce ne sont pas des célébrités. Tudo indo bem até agora? Como de costume, principalmente se este for seu primeiro contato com a negação francesa, não hesite em fazer pausas e continuar o vídeo mais tarde. Agora, para concluir essa primeira parte, precisamos mencionar outra regra muito importante. Quando o tempo verbal utilizado em uma frase é um tempo composto, ou seja, o verbo é composto por um auxiliar e um particípio passado, as marcas de negação devem enquadrar o auxiliar. Este é, por exemplo, o caso do passé
composé au passé composé au passado composto. Pour l'exemple, c'est ou égal à phraser le bus est passé, le bus est passé, o verbo est composto por dois elementos, o auxiliar é e o participio passado passé. Como as marcas de negação devem enquadrar o auxiliar, isso dá le bus n'est pas passé. Le bus n'est pas passé. Vamos fazer outro exemplo com a frase j'ai trouvé un nouvel emploi. J'ai trouvé un nouvel emploi. O auxiliar da frase é. Então, é essa palavra que devemos enquadrar com as marcas da negação. Além disso, precisamos mudar o artigo indefinido un por a palavra de. Combinando tudo isso, obtemos je n'ai pas trouvé de nouvel emploi. Je n'ai pas trouvé de nouvel emploi. Outros exemplos. Il est venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. J'ai compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Bom, diferente dessa última frase, je n'ai pas compris, espero que você tenha entendido tudo até aqui. Para verificar, vamos fazer pequeno exercício. Tal como no exercício anterior, você vai transformar frases afirmativas em frases negativas. Observe que todos os verbos estarão no passé composé, no passado composto, portanto, você deve enquadrar o auxiliar da frase. Você está pronto? Vamos lá! Tu n'es pas allé au restaurant. Tu n'es pas allé au restaurant. Il n'a pas acheté le pain. Il n'a pas acheté le pain. Ou mais naturalmente, il n'a pas acheté le pain. Il n'a pas acheté le pain. Vous n'êtes pas chanceux. Vous n'êtes pas chanceux. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Nous ne nous sommes pas ennuyés. Nous ne nous sommes pas ennuyés. Nesta última frase havia verbo pronominal. S'ennuyer. S'ennuyer. Relembro que verbos pronominais são aqueles que são precedidos pelo pronome reflexivo se. Se, como se réveiller, se laver, se promener, etc. Bem, no caso de verbos pronominais, a negação é construída como para os outros verbos, ou seja, ela enquadra o verbo ou o auxiliar da frase. Porém, você deve ter o cuidado de incluir o pronome se como o verbo ou o auxiliar. É por isso que dizemos nous ne nous sommes pas ennuyés, nous ne nous sommes pas ennuyés et non nous ne sommes pas ennuyés. Aqui estão outros exemplos de negação com verbos pronominais. Elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien. Les enfants ne se sont pas levés à l'heure. Les enfants ne se sont pas levés à l'heure. Je ne
m'excuserai pas. Je ne m'excuserai pas, ou mais naturalmente, je ne m'excuserai pas. Je ne m'excuserai pas. Se você nunca estudou verbos pronominais entes, não se preocupe, guarde essa regra em mente e teremos a oportunidade de fazer algumas aulas de conjugação incessamment sous peu, muito em breve. Bem, quanto à negação simples, nós cobrimos tudo. Agora é hora de falar sobre negação complexa. Se a construção ne, pas é a forma de negação mais comum em francês, saiba que existem outras. São essas formas que chamamos de negação complexa. Bom, posso te garantir que não há nada de complexo nisso. É apenas o nome gramatical dessas negações. Na verdade, a única coisa que vai mudar em relação à negação simples é que vamos substituir a palavra pas por outras palavras. Vamos ver tudo isso em detalhes. Em primeiro lugar, podemos utilizar a negação ne plus, que corresponde ao português não mais. Por exemplo, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Como você viu, a maneira de construir uma negação complexa é exatamente a mesma que para a forma simples ne pas. Devemos enquadrar o verbo ou o auxiliar da frase com as duas marcas da negação. A única diferença é que substituímos a palavra pas por outra palavra. Um outro exemplo, je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Cuidado, o S final de plus não é pronunciado. Não dizemos je n'ai plus faim, mas je n'ai plus faim. De modo geral, a regra é que a palavra plus seja sempre pronunciada plus, ou seja, como um S mudo quando a frase for negativa. Por outro lado, em outros casos, o S pode ser pronunciado dependendo do significado da frase e da palavra que segue plus. Por exemplo, j'ai plus, devemos pronunciar o S neste caso, d'argent que toi. J'ai plus d'argent que toi, mais je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Neste caso, o S é mudo, pois a frase é negativa. Bom, sendo o assunto um pouco complexo, teremos a oportunidade de falar novamente sobre ele em um vídeo futuro. Além de ne plus, também podemos usar a negação ne jamais, que corresponde ao nunca e ao jamais do português. Por exemplo, je ne regarde jamais la télévision. Je ne regarde jamais la télévision. Ou je n'ai jamais voyagé en Europe. Je n'ai jamais voyagé en Europe. Há também a negação ne rien, que corresponde ao não nada do português. Por exemplo, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ou je n'ai rien envie de faire. Je n'ai rien envie de faire. Je n'ai rien envie de faire. Para citar o último exemplo, também temos a negação ne, ni, um pouco mais rara. Esta é uma negação usada para vincular vários elementos negativos. Em português, ela equivale ao não, nem. Por exemplo, je n'aime
ni le vin, ni la bière. Je n'aime ni le vin, ni la bière. O. Je n'ai ni le temps, ni l'envie de te parler. Essa pessoa não é muito simpática, né? Je n'ai ni le temps, ni l'envie de te parler. Bom, existem outras formas de negação complexa, mas para não sobrecarregar essa aula, iremos abordá-las em outros vídeos. Mas, claro, se você tiver alguma dúvida sobre algo, não hesite em me perguntar nos comentários. Agora, para concluir essa segunda parte, sugiro que você faça um exercício. Desta vez, para variar um pouco, vamos fazer um exercício de leitura. Um pequeno texto com várias negações complexas vai aparecer na tela. Após pausar o vídeo, você deverá lê-lo em voz alta. Se desejar, você pode se gravar. Seja você iniciante ou não, não tenha medo de falar francês. Mesmo se você cometer erros, não importa. Garanto que você é capaz de falar francês. Você pode, tu peux parler français, j'en suis sûr. Allez, c'est parti. Vamos fazer a correção frase por frase. Vou repetir cada frase 2 vezes e vou fazer pausas para que você possa repetir depois de mim em voz alta. Você está pronto? Allez, c'est parti. Juliana a hâte de sortir de l'aéroport. Juliana a hâte de sortir de l'aéroport. Elle n'a jamais voyagé en dehors du Brésil. Elle n'a jamais voyagé en dehors du Brésil. Pour elle, tout est nouveau. Pour elle, tout est nouveau. Elle est vraiment impatiente de découvrir Paris, la capitale française. Elle est vraiment impatiente de découvrir Paris, la capitale française. Juliana vérifie ses poches. Juliana vérifie ses poches. C'est bon, elle n'a rien oublié dans l'avion. C'est bon, elle n'a rien oublié dans l'avion. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Elle n'a plus qu'une envie, s'asseoir à la terrasse d'un café et commander un croissant. Elle n'a plus qu'une envie, s'asseoir à la terrasse d'un café e commander um croissant. Se você tem dificuldade com combinações de letras, ou seja, esses grupos de letras que juntas formam novos sons, lembrou que temos um vídeo dedicado ao assunto no canal. Nesta última parte, vou compartilhar algumas dicas com você para que seu uso da negação em francês seja o mais natural possível. Em primeiro lugar, tome cuidado com perguntas negativas. Se quiser responder afirmativamente, você terá que iniciar sua resposta com a palavra si, e não com a palavra oui, como é feito em português. Vou te explicar com um exemplo concreto. Vamos imaginar que você está em um café com um amigo e ele pede um chá. Você pode fazer a pergunta a ele: Tu n'aimes pas le café? Tu n'aimes pas le café? Em português, seu amigo poderia responder: Sim, é só que eu queria tomar um chá. Ou seja, a resposta afirmativa dele começa com a palavra sim, oui.
Em francês, para dizer exatamente a mesma coisa, começaríamos a resposta com a palavra si. Si. Isso dá si, c'est juste que j'avais envie de boire un thé. Si, c'est juste que j'avais envie de boire un thé. Vamos fazer outro exemplo. Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Si, c'est juste que je commence plus tard. Si, c'est juste que je commence plus tard. Pequena dica de nativa, saiba que é muito comum dobrar o si ao responder a uma frase negativa. Por exemplo, tu ne viens pas? Tu ne viens pas? Si, si, j'arrive. Si, si, j'arrive. Tu ne viens pas? Si, si, j'arrive. Agora temos último ponto a abordar, a diferença que existe entre a negação usada por escrito e a negação usada oralmente. De fato, ao falar, tendemos a simplificar as regras gramaticais e a negação não é exceção. Basicamente, a principal diferença é que, ao falar, costumamos retirar a primeira parte da negação, ou seja, o advérbio ne. Por exemplo, em vez de dizer je n'aime pas le fromage, diremos j'aime pas le fromage. J'aime pas le fromage. Outro exemplo, em vez de dizer je n'ai plus faim, diremos j'ai plus faim. J'ai plus faim. Último exemplo, em vez de dizer je n'ai rien fait, diremos j'ai rien fait. J'ai rien fait. Tudo bem? Que tal treinar pouquinho? Tente transformar a frase je ne suis pas en colère como se você estivesse falando com alguém. Vou te dar alguns segundos para pensar. E aí, você conseguiu? Na fala, o mais natural seria dizer je suis pas en colère. Je suis pas en colère. Vamos tentar com outra frase. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Vou deixar você pensar. Oralmente, a frase passa a ser j'entends rien. J'entends rien. É muito fácil, não é? No cotidiano, essa forma de construir a negação é muito utilizada na fala, mesmo em contextos considerados formais. Por exemplo, no trabalho, nos negócios, com estranhos, etc. Em outras palavras, não é uma forma de falar considerada mal educada. Mas em contexto estritamente formal, é melhor usar as duas marcas de negação em vez de só uma. Observe que também é possível fazer o contrário, ou seja, excluir a palavra pas no lugar da palavra ne. Mas, neste caso, não se trata de dar mais familiaridade ao seu discurso. É simplesmente uma regra gramatical que diz respeito a número muito limitado de verbos. Além disso, essa forma de negação vai dar muito mais formalidade ao seu discurso. Assim como certos verbos, incluindo os verbos pouvoir, savoir e oser, é possível construir a negação apenas com a palavra ne. Este é especialmente o caso quando a negação é seguida por verbo no infinitivo. Por exemplo, il n'ose dire la vérité. Il n'ose dire la vérité. Ou je ne peux le croire. Je ne peux le croire. Contudo, isso não significa que a forma ne pas seria errada. Podemos muito bem dizer il n'ose pas dire la vérité, il n'ose pas dire la vérité, ou
Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Acontece que ambas as formas são possíveis. Então, é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. O canal está ganhando cada vez mais visibilidade e isso é graças a vocês. Então, muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Siga a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. De qualquer forma, espero que este pequeno momento de gramática tenha sido interessante. Eu sei que a gramática às vezes pode assustar um pouco, porém, como tudo na vida, é algo que pode ser fascinante de se estudar ou não. Enfim, espero que você tenha gostado da minha abordagem. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre a gramática francesa, não hesite em me dizer nos comentários e falarei sobre isso em outro vídeo. Obrigada mais uma vez por sua audiência, merci beaucoup e até a próxima. À bientôt, tchau! Thank you.